Vamos apresentar agora a palavra de Deus com o título A Palavra da Cruz. 1 Coríntios 1, 18 a 21 e Gálatas 1 e 8. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E ainda Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Palavra que significa maldito. Prezados ouvintes, você, eu, nós, seres humanos, fomos criados com o grande objetivo de glorificar a Deus. Em razão da tendência pecaminosa que temos, e daí nos afastarmos sistematicamente de Deus, é que o escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e versículo 1, ele faz uma advertência: lembra-te do teu Criador. Você é uma pessoa esquecida de Deus, ignora porventura que você foi criado para glorificar, para exaltar a Deus na sua vida? No livro de Isaías 43, versículo 7, diz o texto: a todos os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Ocorre que grande parte, ou podemos até dizer a maioria da humanidade, vive afastada de Deus. E Paulo, antes da sua conversão, ele também, embora profundamente religioso, ele vivia longe deste desígnio de agradar a Deus na sua vida. E ele, se reportando a esse tempo do passado, ele disse: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente. Na incredulidade, aqui está um homem que antigamente, em tempos outros, ele vivia para si próprio e não para a glória de Deus. Depois da conversão, ele podia dizer: só me glorio na cruz de Cristo. E nós que somos cristãos, tudo que somos e o que temos está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da graça que dela é derramada. A nossa redenção está na cruz.
Em Mateus 20, 28, o Senhor Jesus disse: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, pagando o preço da nossa redenção. Nossa esperança para o futuro está exatamente na cruz de Cristo. Em João 14, 2 e 3, Jesus declarou: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e depois voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa força hoje, espiritual, para resistir às tentações, está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. E nossa mensagem, como temos apregoado frequentemente por esta emissora, a nossa mensagem é aquela mesma que o apóstolo Paulo a ela se refere na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, e versículos 1 a 6. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e pelo qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então aí está a palavra baseada na cruz de Cristo. Nossa redenção foi executada por Ele, nossa esperança foi prometida por Ele, nossa força advém dEle, e a nossa mensagem é a mensagem dele que Paulo, por sua vez, pregava. Dizemos assim, que a marca do cristão é a cruz de Cristo. Isto não significa que devamos ter pendurado uma cruz de qualquer material, de prata, de ouro, de madeira, transportada por um cordão e exposta no nosso peito, como identificando que somos cristãos. Não. A cruz de Cristo por fora, ela não representa nada. A cruz de Cristo tem que estar dentro do nosso coração. E Paulo diz: ninguém me incomode, porque trago em mim as marcas do Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquela morte execranda pela qual ele passou, Paulo assumiu para si viver dentro daquele ensino característico do Senhor Jesus Cristo. De modo que a cruz que devemos transportar é a renúncia. Paulo disse: o mundo está crucificado para mim. Ele disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim.
a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que foi morto por mim. Então ele não estava esperando recompensas neste mundo, como infelizmente vemos pessoas que correm pressurosas para a igreja, não porque seus pecados as incomodam e querem arrepender-se e aceitar o desafio da renúncia pessoal. Hoje, grandes multidões correm porque estão sendo levadas por um outro evangelho da prosperidade, que oferecem o céu aqui na terra, conforto, prazer, felicidade presente, e as multidões preferem este evangelho maculado de céu na terra. Paulo dizia que o mundo não tinha nada que o impedisse de alcançar a sua meta. O mundo não tinha nada que desviasse os seus olhos de Cristo. Em segundo lugar, a cruz é morte. Estou crucificado para o mundo. Paulo não esperava nem buscava ser reconhecido, aplaudido ou recompensava as coisas da terra. Ele não significava mais nada para o mundo, e o mundo não significava mais nada para ele. Pergunto a você, meu prezado ouvinte, se você não quer ser marcado pela cruz. E a cruz é então a mensagem do cristão. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que vão ser afastados definitivamente de Deus no lugar que a Bíblia chama inferno. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Só a mensagem da cruz pode transformar vidas, famílias e a sociedade. Isso só pode acontecer porque a palavra da cruz é poder. Poder que transforma, que liberta. E o mundo está desesperadamente necessitado da mensagem da cruz, porque só o Evangelho de Jesus Cristo é que pode transformar o coração de uma pessoa. Como disse o profeta Ezequiel: tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus caminhos. Aí está o milagre da cruz, que pode tirar um coração de pedra, colocar um coração de carne, fazer o homem andar nos caminhos de Deus. Então, esta é a palavra que Paulo pregava, que nós pregamos, e que você possa aceitar o desafio que o Senhor Jesus Cristo impôs para aqueles que pretendem segui-lo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. E agora a pergunta importantíssima: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa e resgate da sua alma? Aí está a pergunta: não há dinheiro que pague
o perdão de Deus. O perdão de Deus só nos vem por meio da cruz de Cristo. O sangue que Ele derramou por nós no Calvário, diz o texto, nos purifica de todo o pecado. Prezado ouvinte, que a palavra da cruz tem um sentido para você muito grande, que você possa aceitar este desafio de Jesus Cristo e assim aceitar o chamado dele para seguir. Amém.